Aleluia. A palavra dessa noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Podem se assentar. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e te bendizemos. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pela vida dos meus irmãos. Rendemos graças a ti, te louvamos e te bendizemos nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, fale conosco, Pai, fale conosco, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Abençoe essa palavra, abençoe cada vida que conseguiu chegar, aquelas que irão assistir. Meu Deus e meu Pai, abençoe. Nós rendemos graças a ti, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Aleluia. Santo, santo, santo és o teu nome. Aleluia. Louvado e glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui fala de uma mulher cananeia. E o interessante dessa palavra, que nós vamos ver a necessidade dessa mulher. E nós vamos ver também essa mulher agindo de uma maneira, de uma forma, para que ela pudesse atrair a atenção de Jesus. Porque não era só o fato dela estar gritando, não. Ela era a maneira que ela foi de encontro ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher cananeia. E ela vai chamando Jesus, ela vai falando: Jesus, filho de Davi. Mas a gente sabe, irmãos, que só os judeus poderiam se referir a Jesus dessa maneira. E o interessante é que a gente vai ver uma mulher que ela não era judia. Eu acredito que com tudo aquilo que ela ouvia, com tudo aquilo que acontecia, ela foi guardando tudo aquilo no seu coração. E quando ela vê uma oportunidade, porque ela tinha uma necessidade. Ela tinha uma necessidade e ela entende o momento da oportunidade que ela tem de se aproximar de Jesus, de adorar esse Senhor, de referir a Ele como os judeus se referiam, mesmo sabendo quem ela era, mesmo se ela pudesse já ter ouvido assim: você não tem direitos. O direito não é para você. Como muitas das vezes nós ouvimos tantas coisas a nosso respeito: não vai dar certo, não vai conseguir, vai terminar como o pai, como a mãe. Tantas coisas contrárias e negativas. Mas graças a Deus, irmão, chegou um momento que nós fomos convidados e nós aproveitamos a oportunidade que foi nos dada. Por isso estamos aqui, porque nós aproveitamos a oportunidade. E qual era a nossa necessidade? Todos nós temos necessidade. Aqui fala de uma mãe vivendo uma situação com a sua filha. Então a gente entende que a mãe, que é mãe mesmo, ela vai agir como essa mulher cananeia agiu. Ela viu na oportunidade, mesmo sabendo que ela não tinha direitos, ela se aproxima e ela adora e ela busca socorro. Irmãos, hoje nós estamos aqui buscando socorro, temos necessidade, mas a nossa maior necessidade foi falada aqui pelo pastor. É querer continuar com o nome escrito no livro da vida. Não pode ser
diferente, irmãos. Até porque a gente entende que na maioria das vezes a gente vem com as nossas necessidades achando, né? Eu quero uma cura, mas tem tanta gente indo para o inferno sã, com o físico saudável. E a gente precisa pedir o quê? Uma libertação, uma transformação, uma mudança. A gente pode até receber uma cura, mas aí para onde a gente vai? Então a gente vê aqui nessa noite uma mulher aproveitando a oportunidade. A gente escuta tanta gente falar os linguajar do crente, só falar. Mas agora agir, se comportar, ter conduta é diferente. A gente vê às vezes, né, os versículos nos carros, a gente vê às vezes na casa, mas será que habita, como o Salmo 91 diz? Tem que habitar. Tem que fazer parte, tem que estar se sentindo seguro, tem que estar habitando ali. Mas hoje a gente vê versículo em tudo quanto é canto, você vê qualquer pessoa cantando louvor, em qualquer lugar, cantando louvor. A gente sabe que o louvor liberta, mas hoje a gente vê de tudo. Hoje nós vemos de tudo, mas o Senhor sabe quem é quem. O Senhor sabe, porque Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Então a gente hoje, e a gente vê essa mulher, essa cananeia se expressando como judeus, mas a conduta dela e o comportamento dela mostra que ela era uma mulher de fé. Porque ela não se preocupa com aquela multidão, com aquelas pessoas que estavam ali, não. Ela tinha uma necessidade. E ela falou: mesmo eu não tendo direito, eu vou aproveitar. E eu vou buscar socorro. E hoje nós estamos aqui buscando socorro também. Cada um sabe das suas necessidades. Mas a gente precisa entender também: o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele pode todas as coisas. Mas o que é? O que é o principal? O que tem que ser uma convicção da nossa fé? A nossa garantia de salvação. O nosso nome escrito no livro da vida. Continuarmos nos santificando, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós sabemos que não é de qualquer maneira. E o interessante, fala muito ao meu coração essa palavra, quando ela fala para ele, ela adora ele e pede socorro. Irmãos, às vezes a gente vai pedir socorro a tantas pessoas. A gente se humilha. Tem gente que é chato, que quer puxar saco. Tem gente que é inconveniente. Porque puxar saco chega a ser inconveniente, porque o puxar saco é inconveniente, porque tá todo mundo de fora tá vendo que tá puxando saco. Mas a gente não tem coragem de buscar socorro em Jesus. A gente prefere muitas das vezes ficar fazendo papel de tolo, de trouxa, de palhaço, do que buscar socorro em Jesus. E essa cananeia, ela vai buscar socorro em Jesus. Ela reconheceu, ela entendeu que aquilo que ela ouvia, mesmo sem ter direito, pela linhagem que ela era, ela falou: não, vou buscar socorro nele. É a ele que eu vou adorar. E ela chega ali adorando. Ela chega ali porque os discípulos, muitas das vezes dispersos, a despede. Ela está gritando. Aí a gente lembra do cego de Jericó. Ele não enxergava, mas quando ele ouviu que Jesus vinha passando, ele começou o quê? Chamar a atenção de Jesus. Ele começou a gritar. Ele não via, mas ele ouvia. E ele começa a gritar. E é falado para ele se calar também, mas ele tinha uma necessidade. Ele precisava que Jesus ouvisse a voz dele. E quantas das vezes na nossa oração, nós não estamos gritando, pedindo: Senhor, Senhor, me socorre. Senhor, nos socorre. Senhor, socorre essa terra, socorre essa nação, socorre essas famílias, esses casais, esses filhos. Porque essa tem que ser a nossa oração, é buscar sempre o socorro do Senhor. Porque aqui não vem de uma judia, não. Vem de uma cananeia. Mas uma mulher que tinha fé. Uma mulher que reconheceu que tinha poder, que tinha autoridade sobre a vida do mestre. E a
dificuldade que tem quando tem um filho ou uma filha vivendo em situações de miséria. E hoje nós entendemos que todo aquele que não tem Jesus vive uma vida miserável. Mas aqui fala que ela era uma menina que levava uma vida miserável e endemoniada. Então eu entendo que era uma menina que ela ficava possessa, que o demônio tomava o corpo daquela menina. E ela entende que ali naquele lugar ninguém poderia resolver o problema dela. Só tinha um que poderia resolver. E ela não ficou preocupada do que iam pensar, do que iam dizer. Muitas das vezes nós queremos caminhar, nós queremos vir para a casa do Senhor, mas nós ficamos preocupados o que vão pensar, o que vão dizer. Irmãos, quando a gente chega aqui, que Deus vai falando ao nosso coração, que vai preenchendo todos aqueles vazios, né? Vai preenchendo aquelas lacunas de dentro de nós. A gente não está mais preocupado com o que vão dizer, não. A gente vai entendendo que é bom ouvir a palavra, que é bom louvar, que é bom adorar, que é bom buscar o Senhor. E chega um momento que a gente não está nem preocupado se estão perguntando se a gente é ou se a gente não é. Muitas das vezes nós já somos e falamos, não, ainda não sou não, eu só estou indo, só estou visitando. Não é nada, irmão, Deus já abraçou, Deus já puxou, Deus já pegou. Mas a gente fica sempre preocupado com o que vão pensar. Mas a gente precisa entender que é o melhor lugar de se estar. É o melhor lugar de se estar na dependência daquele que pode, daquele que é o dono da vida e o dono da morte, daquele que tem poder de desfazer, daquele que tem poder de fazer, daquele que tem poder de exaltar, mas de abater também. No melhor lugar nós estamos buscando nosso socorro. Qual é o socorro que você precisa nessa noite? Porque o que se encontra aqui, Ele tem poder de nos socorrer. Ele tem poder de nos socorrer. E o interessante é que eu entendo que esse socorro, muitas das vezes, não é a situação ser resolvida. Porque a gente vem, a gente adora, a gente louva, a gente pede socorro. Chegamos em casa, muitas das vezes a situação continua a mesma. A gente só não chega da mesma maneira que saímos. Já é um socorro. Porque você chega, você sabe que a situação ainda não foi mudada, mas você chega diferente. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui pensando em desistir, quando você sai daqui, você não sai mais dessa maneira. Você entende que o Senhor te visitou, te renovou, te fortaleceu, e na maioria das vezes Ele fala para cada um de nós: tem mais uma caminhada para você fazer e eu vou te sustentar. Tu não vai parar, porque eu vou te sustentar. Falta só. Tem momentos que o Senhor fala assim: falta só mais um pouquinho. E um pouquinho dele pode ser nessa madrugada, pode ser o amanhecer, porque a Bíblia vai dizer que o sol da justiça, o sol da justiça vai raiar. E a gente vê uma mãe, a gente vê uma mãe, como tem muitas mães buscando socorro para esse Senhor, orando, pedindo libertação, pedindo transformação, pedindo para Deus abrir porta, pedindo para Deus curar. Uma mãe com uma necessidade, que de repente ela pode pensar assim: ah, se eu for falar que quando Jesus estiver passando por aqui eu vou adorar Ele, muito vai falar: não faz isso não. Você vai voltar frustrado, Ele não vai resolver o teu problema. Porque muitas das vezes até o inimigo da nossa alma, ele sugestiona: vai para lá fazer o quê? Está orando pela tua família, está orando pelo teu casamento, está orando pela tua vida financeira. Eu ainda não vi nada mudar. Ele sugestiona, irmãos. Mas ele não precisa ver. Ele não precisa ver. Por isso que a gente repreende essas vozes negativas e contrárias. Nós é que sabemos o que está acontecendo dentro de nós. Porque nós voltamos, nós perseveramos, porque nós entendemos que aquilo que nós recebemos no espiritual faz com que a gente volte de novo. Faz com que a gente persevere, faz com que a gente adore a Ele, faz com que a gente continue buscando socorro nele, porque a gente vai recebendo aquilo que nós necessitamos espiritualmente. E nós vamos recebendo
aquilo que nós necessitamos espiritualmente, e nós conseguimos perseverar, continuar confiando nesse Senhor. Mas a gente vê que com essa mulher foi diferente, porque era o mestre. Olha a oportunidade dela. Graças a Deus, irmãos, a Bíblia diz: nós não vimos, mas nós ouvimos e acreditamos. Porque nós cremos em tudo que está escrito nessa palavra. Graças a Deus que a gente não precisa ver igual Tomé, não. Graças a Deus que pela leitura, pelo testemunho, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente crê no que está escrito nessa palavra. E a gente vê uma mãe buscando socorro. A gente vê uma mãe passando por uma situação. Porque na hora, ninguém quer saber se está se expondo, se está gritando. Porque tem momentos, irmãos, que para chamar a atenção a gente vai ter que gritar. Tem oração que é oração, e tem momento que é clamor, e tem momento que é adoração. Nós queremos atrair a atenção do mestre e buscar nele socorro. Um socorro de refrigério, um socorro de fortalecimento, um socorro de renovo, um socorro aonde a gente entenda: Deus não perdeu o controle. Ela não tinha direitos, irmãos. Pela lei ela não tinha. Mas Jesus, graças a Deus, precisou vir, precisou andar naquele tempo, precisou mostrar o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele. Aí a gente lembra de Cornélio, quando ele era temente, quando ele era um homem bom, mas ele não tinha a experiência do Espírito Santo de Deus. Aí Deus dá uma visão para Pedro, mostra um animal impuro e manda Pedro ir até Cornélio, levar aquela palavra, batizar, e houve um grande mover naquele lugar. Irmão, nós precisamos continuar aproveitando as oportunidades. E Deus tem nos dado oportunidades. Hoje vos proponho o bem ou o mal. Quem é que vai continuar querendo o bem, gente? O mal? Só se ainda não conhece esse Senhor. Ele tem nos proposto uma eternidade, um céu, irmãos, que já está tudo preparado. Ele tem nos dado uma oportunidade de mudanças de nossas vidas. Hoje nós entendemos que sozinho nós não conseguimos. Não adianta a gente achar sozinho: eu vou conseguir. Não vai, irmãos. Nós não conseguimos se Jesus não entrar através do Espírito Santo em nós, para que nós consigamos vencer, irmãos, a nossa carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. E o Espírito tem que prevalecer a carne. O Espírito tem que mortificar a carne. E sozinho, sem Jesus, sem essa presença, nós não vamos conseguir. É por isso que muitas das vezes a gente escuta: eu consigo, eu posso, eu parei. Para um determinado tempo, depois volta de novo. Para até anos, depois volta de novo. Se não houver uma libertação, se o Senhor não entrar, se não estiver habitando no esconderijo. Porque muitas das vezes nós achamos que nós mesmos nós conseguimos. Nós só conseguimos, irmãos, mortificar a nossa carne através do Espírito Santo de Deus. E para mortificar tem que ler a palavra, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar fazendo aquilo que a palavra nos ensina. Porque se nós não estivermos também, chega uma hora que a gente não aguenta, a gente não suporta. Aí a carne, ela prevalece. Tinha uma mãe que tinha uma necessidade. Porque eu acredito que muitos poderiam, conjecturando, já ter tentado resolver. Né? Pessoas querendo entrar por um caminho de libertação. Como que alguém vai conseguir libertar alguém sem autoridade, sem unção, sem chamado, sem preparo? Porque hoje a gente vê de tudo por aí. A gente vivendo situações, passando muitas das vezes por retaliações espirituais, porque quer entrar por um caminho sem ter sido chamado, sem ter recebido autoridade, sem ter recebido unção, sem ter se preparado para viver retaliações.
porque ainda não entende o que é o mundo espiritual. Eu acredito que essa mãe já tinha vivido todo tipo de situações, porque ela não era judia. Mas aí ela ouviu falar do Mestre. Nós temos ouvido falar do Mestre. Nós temos ouvido. Ele tem nos dado oportunidade. E ele diz que não é por força nem por violência. Tem que querer, irmãos. E se você quiser, ele vai te ajudar. Tem que querer. Nós podemos orar, nós podemos apresentar, nós podemos convidar, mas a escolha já não é minha, porque eu já fiz a minha escolha. A escolha é sua, a escolha é nossa. Muitas das vezes dentro da nossa casa, um escolhe servir, os outros não, mas um escolhe. Passa por luta, é perseguido, é caçoado, é debochado, mas fica ali firme, escolheu. E através dessa escolha nós vamos vendo os outros vindo no tempo determinado do Senhor. Senhor, me socorre. Você precisa de um socorro? Peça um socorro nessa noite a esse Senhor. Nós já adoramos, nós já louvamos, nós já glorificamos a Ele. E agora essa mulher vem adorando a Ele. Ela demonstra que ela é uma mulher de fé, porque ela está seguindo aquilo que ela ouviu, aquilo que ela viu. Ela está mostrando para ele, ainda que eu seja gentia, ainda que eu sou tratada, que o gentio era tratado como cães, mas eu confio, eu creio, eu vou te adorar. E ela adora sem reservas. Ela adora sem se preocupar com aquilo, porque quando nós estamos com as nossas necessidades, quando o negócio aperta mesmo, né? Aí a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes nós fazemos e depois esquecemos. Fazemos votos: Senhor, se o Senhor abrir, se o Senhor der, se o Senhor curar, se o Senhor libertar, eu vou permanecer. E Deus sabe quando a gente não vai permanecer, porque na maioria das vezes a gente recebe a bênção e a gente pula fora. A gente pula fora. A gente segue a nossa vida, a gente segue o nosso caminho, a gente esquece muitas das vezes o que Deus fez. E você acha que Deus já não sabia? Se Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele já sabia. E mesmo assim, Ele não deixa de abençoar, Ele não deixa de fazer. A mesma coisa é uma palavra que Ele libera. E às vezes a gente sabe que a gente nem está apto para receber, que cada um sabe do jeito que está. Mas se foi a palavra dele, ele é fiel à palavra dele, ele vai cumprir. Só que a gente precisa entender que ele vai cumprir, mas se você estiver habitando, vai ser diferente. Porque se você não estiver habitando daqui a pouco, aquilo que ele te prometeu, que ele cumpriu, não vai trazer mais alegria, nem vai trazer mais prazer. Vem a insatisfação, vem a murmuração, vem a ingratidão. Por quê? Porque já não está habitando. Para poder usufruir daquela bênção, para continuar glorificando o nome do Senhor, para poder seguir a direção do que Deus está dando. Porque quando a bênção chega, que a gente passa, que a gente sai dessa habitação, aí a gente já vai seguir de uma outra maneira. Aí a gente já não vai mais compreender quem foi que deu a bênção. E é o que mais a gente vê isso acontecer. Porque aí a bênção chega, a gente não precisa mais do Senhor. E aí a gente vai caminhando a nossa vida, aquilo que é algo lindo e tremendo, a gente vai vendo que vai perdendo toda a motivação, toda a alegria, todo o prazer. Aí vem a ingratidões. Mas Deus é fiel à palavra dele. Se ele prometeu, se foi ele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aí essa mãe vai viver uma situação dessa, no meio daquelas pessoas, buscando um socorro, mas entendendo, eu vou buscar socorro, mas aqui a Bíblia vai dizer que ela adora ele. Ela vai gritando, mas ela adora ele. Antes dela pedir socorro, a Bíblia vai dizer: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. E aí o Senhor tem aquele diálogo com ela. E o interessante é que a gente vê uma mulher, mesmo sendo comparada, porque na época os gentios eram comparados como cães, a gente não vê aquela mulher blasfemando, xingando: vou embora, vou com raiva. E às vezes a gente ainda age assim. É o Senhor quem está nos corrigindo, é o Senhor quem está, muitas das vezes, falando com... A gente fica aborrecido.
A gente não quer voltar, a gente não entende que é por amor, a gente não entende que muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus está nos provando, porque Ele estava provando aquela mulher. A atitude dela, o posicionamento dela, Ele deve ter pensado, vou ver se ela é isso mesmo, e vou liberar essa palavra, porque ela sabe quem ela é, e ela sabe que eu sei que ela não é judia. E o que ela fala? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Aí às vezes a gente olha para uma palavra dessa, a gente acha que é uma humilhação. Irmãos, o que vem de Deus é bênção para a vida da gente. O nosso Deus, Ele é Deus de coisas grandes, coisas pequenas. Tem coisas mínimas, muitas das vezes tem coisas que a gente só pensa, irmãos. E Deus traz a existência para nos agraciar. A gente se alegra porque a gente fala assim, nossa, eu pensei nisso nessa semana. E hoje o Senhor está trazendo para que eu viva essa experiência. Não limita o poder de Deus. Tem pessoas que só vai reconhecer a Deus se for coisas grandes. Tem gente que só reconhece se for um livramento ou uma porta. Mas Ele é detalhista, tem detalhes, tem coisas tão mínimas que para a gente fica maravilhada, que a gente vê o cuidado de Deus. Deus, Ele está preocupado de trazer bênçãos grandes ou pequenas também, que te alegra, porque para mim, eu posso não valorizar aquilo que Deus está fazendo com você. Ah, mas é um trabalho. Irmãos, cada um sabe da sua necessidade. A gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram. Se o irmão se alegrou, é porque era a necessidade dele, ele precisava. Seja uma enfermidade, seja uma porta, seja um livramento, seja algo, às vezes até que a gente quer comer, irmãos. Porque tem semana que a gente quer comer algo diferente. E na mesma semana o Senhor prepara um movimento que você se pega. Aí você fala assim, meu Deus, o Senhor permitiu que a gente vê mimos. Deus nos mima, irmãos. Deus nos mima. Porque Ele conhece os filhos dele, irmãos. E isso é lindo quando a gente tem esse entendimento, desse cuidado, desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. Porque quando Ele está falando aqui, Ele não está desmerecendo. E tem situações, irmãos, o Senhor não está nos desmerecendo, o Senhor está nos provando para sermos aprovados. Só que a gente não quer ser aprovado. A gente não quer passar pelas provas. A gente não quer ser aprovado por Deus. Porque tudo a gente traz o quê? Para o nosso pessoal. É uma ofensa, é uma perseguição. Está querendo me humilhar, está querendo... A gente nunca consegue entender que hoje na vida da gente, a Bíblia diz que tudo aquilo coopera. Então eu não posso trazer para o pessoal, eu tenho que entender, é para cooperar, é para alguma coisa. E é para melhorar, porque para piorar não é não. Porque quando vem essas situações, a gente precisa entender, é para nós melhorarmos. E eu sempre digo, todos nós, irmãos, todos nós temos coisas boas. Tem pessoas que só querem olhar os nossos defeitos, não querem olhar nossas qualidades. Mas todo mundo tem qualidade, irmão, como tem defeito também. Então é melhor a gente olhar para as qualidades e deixar o defeito na mão do Senhor. Porque todo mundo tem. E eu entendo que Deus vai querer sempre extrair de nós aquilo que é melhor. E todo mundo tem algo de melhor dentro de si. Só que às vezes a gente apanha tanto, a gente vai ficando brutos. E a gente não quer, muitas das vezes, ser sensíveis mais. A gente coloca uma barreira, uma blindagem, uma muralha de uma dureza que nos afasta, que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente vai perdendo algumas coisas que Deus tem como essência nas nossas vidas. Porque a gente não entende que Deus não perde o controle da nossa vida, que Deus vai estar sempre querendo extrair de nós o bom azeite, o bom perfume de Cristo, porque todos nós temos, se nós não tivéssemos, nós não estávamos aqui. Então essa mãe chega buscando socorro, mas ela chega adorando. E essa conversa que Jesus tem com ela, não faz com que ela se sinta inferior. E às vezes a gente traz para o pessoal, a gente acha que tudo é para trazer o sentimento de inferioridade. Porque ninguém... Não, irmão, tem um Deus que nos conhece, que nos escolheu, que nos ama, que sabe que somos importantes para Ele.
somos importantes para esse Senhor, como essa mulher aqui também, porque a atitude dela ali, naquele momento, a necessidade dela, a fala dela, mesmo ela não sendo judia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ficou todo mundo atônito. Ela está gritando muito, ela estava desesperada, irmãos. Tem momento que a gente se desespera, nós somos humanos. Tem momento que vem preocupação, vem tristeza, vem abatimento. Nós não somos super crentes, não. E a gente tem que demonstrar que tem um sentimento, porque senão, às vezes as pessoas só querem bater, porque acham, não, você ora, você busca, você lê, você tem responsabilidade, mas todos nós temos sentimentos. Só que aí a gente não quer ver esse lado. Mas o Senhor viu essa mulher. Mas para ela ser vista, ela teve que ter atitude. Para ela ser vista, ela teve que aproveitar. É hoje que ele está passando por aqui. O cego de Jericó, quando ele ouviu que vinha aquela comitiva, ele começou a gritar. Cala a boca, está perturbando. E ele foi gritando, no meio daquela multidão, teve um momento que a voz dele ecoou. Quem é esse homem que está gritando, que está me chamando? Aí Jesus para e vai atender aquele homem. Irmão, no nome de Jesus, persevera, busca o teu socorro, adore a esse Senhor. Não importa o que estão falando, o que estão pensando, o que estão achando. Se acharem que nós não temos direito, todos nós temos direito de eternidade, de salvação e de sermos abençoados por Deus também. Todos nós, muitas das vezes, a gente acha que o outro pode, que todo mundo pode, menos nós mesmos. Mas não, a bênção é para nossas vidas também. E essa mulher, o interessante que a gente vai ver, no 27 ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Olha a palavra. Olha como essa mulher conseguiu atrair. De que maneira nós estamos atraindo esse Senhor? Andando na contramão desse mundo? Ou fazendo a vontade da nossa carne? Ou agindo do nosso querer ou da nossa vontade? Mas não, ela conseguiu o que ela queria. Deus atendeu. Deus ouviu. Deus reconheceu que era uma mulher de fé. Deus reconheceu com a atitude dela, com a fala dela. E ela recebeu a vitória dela. E houve libertação naquela casa. Eu creio, irmãos, que estando aqui buscando socorro, nós vamos ver as libertações. Nós vamos viver os milagres. Deus vai continuar suprindo. Deus não vai deixar faltar. Deus vai continuar nos guardando. Porque hoje nós habitamos. Vamos nos colocar de pé. Hoje você habita. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, toma essa noite. Senhor, nós precisamos do teu socorro nessa noite. Eu não sei quais são as necessidades dos teus filhos. Eu não sei, meu Deus e meu Pai, que tipo de socorro teus filhos precisam. Mas hoje nós estamos aqui te pedindo, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Aleluia. Socorre a tua igreja. Socorre o teu povo. Socorre os teus filhos. Socorre nessa noite, Senhor. Socorre com curas, com libertações, com portas, Senhor. Tem pessoas que precisam de uma porta, Pai. O Senhor pode abrir portas, Senhor. Socorre, Senhor, cada lar aqui representado. Socorre cada pai, cada mãe, cada filho. Socorre cada esposo, cada esposa. Socorre, Senhor, a tua igreja na face da terra. Socorre a nossa nação, Pai querido, Pai amado. Socorre, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento, aqueles que receberam um diagnóstico,
Senhor. Aquele, meu Deus e meu Pai, que está sendo sugestionado, aquele que está sendo intimidado, aquele, meu Deus e meu Pai, que está sendo ameaçado, socorre-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Nós estamos aqui te adorando. Oh Espírito Santo, rebaixo, remanai, rebaixo, recala, sorecanta, rabalabaxé. Oh Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Senhor, socorre aquele que está entristecido, socorre aquele que está abatido, socorre aquele que quer desistir, socorre aquele que entrou por essa porta desanimado, cansado, socorre aquele que está se sentindo inferior, socorre aquele que está sendo rejeitado, socorre aquele que está vivendo em posição de humilhação. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Aleluia, nos socorre. Nos socorre com provisão, com escape, com livramento. Nos socorre, meu Deus e meu Pai. Não deixa faltar, não. Não deixa faltar a alegria do Teu Santo Espírito. Hoje nós habitamos, Senhor. Nós habitamos. A nossa segurança é o Senhor. Aquela mulher era cananeia, mas ela era uma mulher de fé. Meu Senhor da glória, ela acreditou, Senhor, que em Ti ela poderia achar socorro. E nós temos acreditado. O Senhor tem nos socorrido. O Senhor não tem chegado nem antes e nem depois. O Senhor tem chegado na hora certa. Então eu te peço nessa noite o Teu socorro. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Socorre aquele que está angustiado, aquele que está aflito. Socorre aquele que está com transtorno de ansiedade, com depressão. Socorre aquele, meu Deus e meu Pai, que está tentando tirar a sua vida. Socorre aquele, meu Deus e meu Pai, que se mutila. Socorre-nos, Senhor. Socorre a Tua igreja. O Senhor liberou uma palavra para aquela mulher. O Senhor viu fé naquela mulher. Que o Senhor veja fé em cada um de nós. Que o Senhor nessa noite veja a fé de chegarmos até aqui. Muitos vieram dos seus trabalhos, muitos vieram dos seus lares, muitos poderiam estar em tantos lugares, muitos poderiam ter retornado para os seus lares, mas escolheram vir até aqui buscar socorro, te pedir socorro. E o Senhor, meu Deus e meu Pai, viu a fé daquela mulher, Senhor. Olha para a fé dos Teus filhos, olha para a fé, meu Deus e meu Pai. O Senhor não mede tamanho de fé, não, Senhor. O Senhor está vendo a perseverança, o Senhor está vendo a caminhada, o Senhor sabe como chegamos aqui, meu Deus e meu Pai, nessa noite, muitas das vezes cansados, meu Deus e meu Pai, sendo sugestionados a desistirmos, a deixarmos a incredulidade falar mais alto, a deixarmos a religiosidade nos paralisar. Mas nós estamos num lugar, na casa do pão, na casa do nosso Pai, buscando socorro. Socorre os Teus filhos nessa noite, Pai. Como o Senhor socorreu essa mãe, como o Senhor liberou uma palavra para essa filha, como o Senhor ministrou no coração dessa mãe, como o Senhor mostrou, meu Deus e meu Pai, que o Senhor viu fé na vida dela. Senhor, vê fé em nós, Pai. Que nessa noite, que todo cansaço, que todo abatimento, que toda tristeza, que toda palavra ao contrário, tudo aquilo que a gente possa ter